Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, feliz Dia dos Pais para todos os pais nesta casa. Deus é o primeiro pai. Amém? Por isso nós sabemos que Ele será aquele que vai ungir os pais aqui com a unção nova para este ano. Como pais, muitas vezes, nós não temos o luxo ou a possibilidade, nós não temos a oportunidade muitas vezes de até receber tão frequentemente quanto desejamos dos nossos amados, dos nossos filhos, a gratidão da parte deles e até o amor e até das esposas, amém? Mas fomos chamados a sacrificar, chamados para servir, fomos chamados para deixar de lado os nossos desejos, amém? E muitas vezes ninguém vê isso, amém? Sabemos que não há uma família perfeita, certo? Todos nós erramos, mas se alguém tem que abrir mão, tem que ser o pai. E se alguém precisa dizer, Senhor, eu faço isso por ti, são os pais. E é por isso que você não pode ser um pai e esperar que os seus amados digam alguma coisa boa, algo bacana, te apreciar. E se fizer isso, você vai ser um pai de um nível baixo e sempre vai ficar irado. E vai se irar com aqueles que você ama. Mas se os seus olhos estão no Senhor e você diz, Senhor, eu faço isso por ti. Amém? Mesmo que ninguém reconheça, você diz para o Senhor, eu faço por ti. Não deve ser nunca sobre fazer coisas para que digam coisas boas para mim, ou então eu possa receber alguma coisa em troca. Pelo Senhor. Porque Ele me ama. Amém? E às vezes o tanque do amor deles, esse tanque está baixo. Amém? E os seus filhos, especialmente, eles começam a falar coisas ruins e serem grossos. E se o tanque do amor estiver baixo, que você seja aquele, amém? Que vai amar. Quando eles não podem amar, você pode. E quando sentir que você não tem mais amor para dar, continue amando. Posso ouvir um amém? Eu voltei ontem à noite de um bom feriado com a minha família, e eu quero falar isso, que um feriado com a família é bom para o pai. E todos os homens aqui digam, amém. E você está dirigindo na estrada e eles estão falando, conversando e dizendo, olha aquela flor que bonita, aquela planta, e você está bem concentrado dirigindo na estrada para que eles possam continuar olhando para as flores durante muitos anos. Amém? Você nem mesmo pode, sabe? Nós lemos muitas vezes nos noticiários pessoas que saíram e dirigiram na contramão. Eu acho que é assim que acontece, às vezes. Ou então olhando para o celular. Um péssimo hábito. Então eu tenho que ficar com os olhos na estrada e eu digo para Wendy, eu não posso olhar agora, ok? Eu sei que deve ser uma coisa tão bonita, mas a estrada é perigosa. Você sabia disso? Quando você vai ao shopping, você fala para a esposa, vá, certo, compra tudo, eu vou cuidar do garoto. E eu nunca estive em tantas lojas de brinquedos. Tantos brinquedos de criança. Eu devo ficar alegre quando ele vem para mim e diz, pai, olha isso, e ele me chama de Aba. Aba, olha isso. Sabe? E eu digo, oh, yeah. Então, momentos como este, sabe o que fazemos? Meditamos na palavra. Amém? Antes das crianças nascerem, eu costumava ir num café, sabe? Quando você faz muitas compras e aí você fica cansado. Você corre 30 minutos na academia e você não fica cansado. Mas no shopping você fica cansado. Parece um fenômeno. Você anda com a sua esposa e de repente... Ai, eu estou tão cansado. E você procura um café, não é, homens? Procuramos um café. Procuramos aquele café gostoso. E procuramos um café. E eu sentava ali, certo? Com um livro ou algo assim e eu só relaxava. Mas com crianças não dá para fazer isso. Amém? E muitos homens não entendem e deixam tudo para as esposas. Arrependei-vos. Você foi chamado para servir e não ser servido. Amém? Sim, nós estamos acreditando que Deus vai derramar unção nova para este ano. Amém? Então, somente aprenda que em nossos relacionamentos devemos cortar a expectativa de receber algo em troca. Tira isso da sua mente. Se você receber, então isso é uma bênção, desfrute. Amém? Mas não espere por isso, porque senão você vai ficar irado quando não vier. E isso quer dizer que você não olha para o Senhor. Amém? Isso tem uma conotação espiritual. Quando seus olhos estão no Senhor e você serve,
sendo um pai ou então um marido, você vai ver que vai ser num alto nível. Mesmo que ninguém entenda, deixe-me falar isso, meninas. Certo? Agradeça ao seu marido quando você às vezes está um pouco para baixo. Amém? Não para baixo, mas para baixo, emocionalmente. Certo? Ou irritada e você encontra o seu marido calmo, tranquilo, apanhando calado. Você bate nele, espero que só verbalmente. Somente. E ele está calmo, dizendo ok, ele está calmo. No momento que fazemos isso, nos momentos que conseguimos fazer isso, nos raros momentos que fizemos isso, sabe o que vai acontecer? Sua esposa vai dizer que você fica mais atraente nesses momentos. Porque mais tarde ela vai se sentir mal e ela vai achar você tão atraente. Mais atraente do que aqueles atores das novelas. Amém? Mas tem momentos que não conseguimos fazer isso. E acontece, certo? Amém? Então precisamos de uma nova unção. Glória a Deus. Para sermos o tipo de pai ou marido que Deus nos chamou para sermos. Porque o nosso papel é de liderança. Você é sacerdote e também é rei da sua casa. Não dizendo, mulher, pega o controle remoto para mim. Onde está? Aquele controle que está ali. Traz agora, mulher. Meus pés estão dormentes. Olha aqui para mim. Você não faz isso, amém? Não pode? Não estou te dando ideias. É bom estar de volta. Glória a Deus. Aleluia. Fiquei com saudade de todos vocês. Sabe, eu tive alguns problemas porque senti falta de pregar. Foi difícil. Quase que eu bati nas portas e disse, alô, nas portas do hotel. Oi, eu sou Joseph Prince, como está? Sabe, oi, como está? Você quer ouvir uma revelação? Nessa manhã Deus me falou isso. Eu estava sentindo falta disso, sabe? Amém? Na maior parte eu gastei tempo com o meu filho na semana passada brincando com ele, mas ele não entende muito sobre revelação. Ainda. Mas foi muito divertido para mim. Amém? Como pais, nós sentimos muita alegria em servir a família. Então, quero que saibam mulheres e também mães, é que todas as vezes que o marido viajar com você, diga muito obrigado, ok? Porque às vezes nós esquecemos. E mesmo que nós não estamos esperando por isso, mas é muito legal quando acontece. Amém? Ok, glória a Deus. Obrigado. Pastor Mark diria, muito obrigado vocês, todos os pais, muito obrigado. Glória a Deus. Você está pronto para a palavra? É tão bom ver todos vocês, glória a Deus. Nossa irmã Marilyn Rick, como foi? Foi uma benção? Aquela irmã tem 86 anos. Eu me lembro quando ela fez 80. E quando eu falei com ela longa distância, eu disse, senti que o Senhor me deu uma palavra para ela e eu disse, não quero que você pregue somente sobre cura, mas também como viver longamente. Ensina as pessoas não somente a viverem longamente, mas bem. Certo, alguns vivem muito, mas é uma vida miserável porque tem que sempre ter alguém cuidando daquela pessoa. Mas ela não precisa de nenhum cuidado. E a sua mente está lúcida. Pensa claramente, ela lembra de versículos da Bíblia. Isso me fez lembrar de um verso porque a Bíblia diz, até mesmo os jovens cansarão. Eu andei com meu filho por um tempo e ele ficou cansado. Quis sentar no carrinho. E o versículo então veio à minha mente, até os jovens se cansam. E os jovens se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deus prometeu que aqueles que esperam nele, como vocês, hoje que vieram à casa de Deus, esperando no Senhor. Amém? Esperar não é ficar calado ou ficar parado. A palavra esperar é a raiz da palavra esperança. Hatikva. O hino nacional de Israel é Ha. Ha é A. Tikva é esperança. E a raiz dessa palavra é a palavra espera no Senhor. Esperança no Senhor. E quando fala sobre renovarão suas forças, é na verdade trocar de forças. A força humana por sua força divina. E então, de repente você descobre que tem asas que antes não tinha. Você corre e não se cansa, caminha e não se fadiga, e isso é verdade, porque eu não durmo muito e passo muito tempo com Deus.
Eu não tenho muito tempo durante o dia. Eu me lembro que algumas manhãs atrás, eu estava num determinado lugar e eu tinha que me preparar, ali mesmo, no quarto de hotel, e Deus me acordou. E naquela manhã eu tinha dormido somente cerca de 3 horas. Ok? Mas eu amo gastar tempo com o Senhor. E o Senhor me acordou por sua causa. Ele ama você. E eu tive tempo de preparar. Quando eu gasto tempo com Ele, eu te falo que no próximo dia, eu tinha que sair com a minha família, eu não queria perder nenhum momento. E sabe que eu me senti tão forte. É um fenômeno, mas às vezes, quando eu estou assistindo um show ou até mesmo um noticiário tarde, eu durmo tarde, não há nenhuma bênção nisso. No outro dia eu acordo, estou cansado. Cuidado com as novelas! Uma novela atrás de outra novela e você não desliga, ok? Arrependei-vos. Sua vida é mais importante, sua saúde é mais importante, sua noite é mais importante, a sua beleza é mais importante. Você envelhece mais rápido quando não dorme, ok? Não olhe para os lados dessa forma. Eu vi alguém olhando para os lados, ok? Alguns de nós já nascemos com isso, essa sombra em volta dos olhos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E Deus tem uma palavra que Ele me despertou para me preparar para isso. E eu creio que vai te abençoar. Amém? Agora, nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem e não existe mais respeito. E a cultura de hoje dita que todo mundo está parecendo com o livro de Juízes e pensamos que somos modernos. No livro de Juízes fala que todos que faziam aquilo pensavam que estava certo aos seus olhos. Todos faziam aquilo que achavam que era certo aos seus olhos. É o mundo de hoje. Se não está me fazendo feliz, acontece em vários lugares e falam assim, eu tenho direitos, o mundo gira em torno de mim, eu mesmo, eu, mim. Amém? Às vezes, tenho que disciplinar o meu filho também quando, às vezes, ele está me desafiando. E quando ele faz isso, eu não retrocedo. E o disciplino. Nesta viagem, pais saibam que eu disciplino. Mesmo numa viagem. Amém? Não quero que ele seja mal educado ou fique pensando que o mundo e as coisas giram em torno dele. Acontece quando os pais não disciplinam e a mãe também. Amém? Isso não é bom para uma criança porque ela precisa de você. Ela precisa de limites. A criança precisa que você coloque limites. Posso ouvir um amém? Mas neste mundo não tem mais respeito. A palavra honra acabou. Honrar os líderes. Deus não diz para honrar só quando fazem o certo. Honrar quando eles são perfeitos. Honrar quando eles estão agindo de forma excelente. Não, Deus não disse isso. Deus disse para honrar por causa da posição. Sabe que quando o rei Saul, o primeiro rei de Israel, quando ele caiu, Davi continuou honrando. A Bíblia ainda nos relata que um espírito maligno veio sobre o rei Saul. Mesmo assim, em todos os discursos de Davi e nas suas palavras, não na frente do rei, como para agradá-lo, mas com os outros soldados, quando falava do rei, ele o chamava de ungido do Senhor. Amém? Existe uma unção, não são todas iguais, são diferentes para um presidente, para o primeiro-ministro, para o líder de uma nação. Sejam eles crentes ou não. Há uma unção. E nós honramos a unção daquele ofício. Você ouviu? Nós honramos a unção daquele ofício. Quando Cristo foi levado diante dos seus juízes, do Sinédrio, os anciãos dos judeus, o sumo sacerdote naquele ano era Caifás. Caifás, na verdade, disse isso no livro de João. E Caifás disse, é melhor que morra um homem do que toda a nação perecer. E a Bíblia diz, dessa forma, depois dele falar, que ele disse aquilo, sendo sumo sacerdote naquele ano. Era uma profecia. Ele disse aquilo, ele profetizou aquilo, sendo sumo sacerdote naquele ano. Ouviu isso? Profetizou que Jesus devia morrer pela nação, para que a nação toda não perecesse. Ele não quis dizer isso, mas foi uma profecia. Quantos entendem? Ok? Então honre aquela pessoa, aquela posição, até os seus pais. Você deve honrá-los porque existe uma unção sobre a vida deles naquele ofício. De fato, a única promessa que vem com os 10 mandamentos, que foi repetida no livro de Efésios, filhos, obedeceis aos pais no Senhor, porque isso é certo. Porque é o primeiro mandamento com promessa, e quando está falando isso, Paulo não está dizendo que estamos na lei, mas está dizendo, lembre-se, que há uma promessa. O foco dele era a promessa. E a promessa é que viverás longamente sobre a terra. Não é vida eterna.
certo? No céu, sabe? E a vida eterna começa agora e para sempre no céu, mas essa é viver longamente na terra, quando honram os pais. Pais, não somente mães. Pais. E os pais digam... Ei, ei, os pais não dizem amém. Ei, ei. Vamos simplificar. Ei, amém. Deus viu que a gente podia falar ei, e podia dizer, vai homem, juntou tudo e virou amém. Mais uma vez, pais, mais uma vez. Ok? Glória a Deus. Diga amém. Que assim seja. Deus quer que nós sempre honremos o ofício. Se não respeita a pessoa, honra o ofício. Se não respeita até mesmo um pastor ou alguém, honre o ofício. Nunca fale daquela pessoa. Amém? Seu pai e sua mãe especialmente. Honre-os. Honrar quer dizer dar peso. Amém? E viverás longamente na terra. E não somente isso, mas diz, e te irás bem. Te irás bem, diz. Eu disse que te irás bem. Posso te falar de história de crianças que se tornaram rebeldes, que não estão mais vivos. Posso te falar. Eu conheço. Eu os conheci, eu pude vê-los. Pais, por isso disciplinamos, para viverem longamente. A Bíblia diz, não os poupe pelo choro, é melhor chorar e viver longamente. Amém. Corrige o filho e ele vai te dar descanso. Ou então estresse. Certo? Então Deus quer que eles aprendam e por isso você precisa treinar a vontade deles, até mesmo como treina um cavalo. Amém? Para que não se tornem rebeldes. Se você treiná-los, e alimenta e nutre o espírito deles, vão crescer e ser bons cidadãos, amém? Boas pessoas. É o melhor para eles. Eu não sei por que estou falando isso, isso não está na minha mensagem, mas eu quero falar amém para mim. Amém, pastor Prince, glória a Deus, aleluia. Nós honramos a unção, nós honramos o papel, o ofício. Por isso, quando pequenos, devemos ensiná-los a obedecer pessoas de autoridade. Até os policiais, a Bíblia diz, que foram colocados por Deus. Você já leu isso no livro de Romanos? Amém? Polícia, que não usam da espada em vão. O poder que eles têm foi ordenado por Deus, a Bíblia diz. Amém. Ok, então, pastor Prince, o que aconteceu? Você voltou e parece irado. Não estou irado. Estou ensinando para vocês como um pai. Irmãs, eu estou ensinando como pai, amém? Ok, não me chamem de pai. Pastor Mark me chama de pai e diz, você é um pai espiritual. Por favor, pastor, você é mais velho do que eu. Sempre falo que ele é mais velho do que eu. Pai, quero minha mesada. Você sabe muito bem, é assim, amém? Ele me chama de pai, mas eu não gosto de ouvir isso dele, sabe? Você é meu irmão, ok? Mais velho que eu me chama de pai. O faz sentir jovem, não é? Agora olha aqui, em Lucas 15. Temos uma linda história do filho pródigo e muitos de vocês conhecem essa história que foi falada pelo Senhor Jesus. Agora, o contexto que ele falou isso é porque, quando nós olhamos para o capítulo antes, em Lucas 14 ele estava na casa de um fariseu. Ok, os doutores da lei, pessoas que tinham orgulho de manterem a lei. Ele estava naquela casa, mas não se sentia bem. Você pode ver. Em uma mensagem minha eu falei isso, com detalhes. Ele não se sentia bem. Ele estava num lugar, numa casa onde ele viu pessoas brigando por posições, ele viu pessoas tentando ter preeminência, pessoas só pensando em si mesmo, só pensando em fama, só pensando em levar vantagem em tudo. Ele não se sentia bem. Ele os ensinou a escolher os últimos lugares. É melhor se assentar lá atrás, porque então as pessoas vêm até você e dizem, vem pra cá, se assenta aqui, certo? É melhor estar nessa posição do que se assentar lá na frente e a pessoa dizer, aqui não é o seu lugar, senta atrás. Ele ensinava coisas simples e quando você observa bem, ele não se sentia em casa. Ele era convidado de honra, não se sentia em casa. A Bíblia diz que ele saiu daquela casa e grande multidão o seguia. E eu já disse antes que nem todo mundo o seguia pelas razões que Jesus esperava deles. Alguns o seguiam para ele ser um exemplo, mas outros também o seguiam para ver se ele tinha algo de especial, ver se tinha asas de anjos sob a túnica. Alguns o seguiam por curiosidade, mas não eram só multidões que o seguiam, mas grandes multidões. Ele olhou para eles e disse, aquele que vier após mim não odiar o seu pai e sua mãe, irmãos, irmãs e tudo mais. Ele não quer dizer exatamente ódio,
Em hebraico, como diz Jacó, eu amei, Esaú eu odiei, examinando bem, é como amar menos. Ou seja, amá-lo mais do que qualquer outra pessoa. De fato, quando o amamos primeiro e o colocamos como primeiro, você é capaz de amar os demais por causa do amor dele no seu coração. Você não precisa só mais da sua energia. E no tempo devido, como no seu carro, um dia a energia acaba. Mas com a energia dele você vai correr e não vai se cansar. Caminhar e não se fadigar, posso ouvir o amém? Então ele diz, ele coloca uma exigência sobre ele. Se alguém quer vir após mim, certo? E não para considerar os custos, não pode ser meu discípulo. Isso foi muito forte para eles. E se um pregador quer desanimar o povo, é só falar isso. Certo? E no próximo capítulo, a Bíblia nos mostra esse capítulo. Ele começa com: então se aproximaram de Jesus os publicanos e os pecadores. Os publicanos e os pecadores. Algo engraçado é que as pessoas pensam que a multidão era de pecadores. Sim, tecnicamente falando, somos todos pecadores. E quando pensamos na multidão que seguia Jesus no capítulo anterior, Jesus olha para eles e disse aquelas palavras fortes. Pensamos que eles eram pecadores. Como então no próximo capítulo diz, então se aproximaram dele os publicanos e pecadores. Ou seja, essas pessoas vieram a Jesus com as razões que abriram o coração de Jesus para eles. Por quê? Eles o viram como Salvador. E eles pecadores. Ao se aproximar como um pecador, você não tem nada do que se orgulhar. E não tem nada para se justificar. Você vai até ele e diz, Senhor, eu estou uma bagunça, estou arruinado. O Senhor diz, eu sou seu Salvador. Ele ama isso. De repente, foi como se ele abrisse o seu mundo para eles. Ele havia entrado no mundo deles. Ok, no capítulo anterior não estava confortável. Agora ele abre o seu mundo. O seu mundo é assim. Quando os pecadores vieram, ele disse, sabe, havia um homem que tinha 100 ovelhas. E uma saiu do aprisco. Sabe o que ele fez? Ele deixa as 99, eu amo isso, até encontrar aquela que estava perdida. Quando a encontrou, certo, número 1, nenhum pastor deixa as 99 para encontrar aquela perdida. Era um perigo deixar as 99. Não diz que ele guardou as 99, as deixou para encontrar uma. Só o Senhor faz isso. Quando a encontra, certo, e ninguém faz isso, quando a encontra, a coloca nos ombros e volta para casa, celebrando até chegar em casa, convida os seus amigos para uma festa. Ninguém faz isso, só o Senhor. E a segunda história que ele fala para os pecadores, que se aproximaram, ele diz, isso foi na presença dos fariseus. E ele então compartilhou sobre a dracma perdida. Amém? Bem, uma perdida, outra perdida. Já perdeu, não importa mais, acabou. Mas não o Senhor. Ele procura aquela dracma. E neste caso é uma mulher, não era um pastor como no primeiro caso. Certo? A figura número 1 do Senhor no Antigo Testamento é a de pastor. Amo isso. É a de pastor. Aqui é usada uma mulher. E ela tipifica. Ela é um tipo do Espírito Santo. Amém. Aquele que glorifica o Senhor. Aquele que te atrai. Amém. Aquele que é gentil. Quando eu falo gentil, não quer dizer que ele não é poderoso. Ele é poderoso, ele é água, mas também fogo. Aqui foi tipificado por uma mulher. E ela varreu toda a casa para encontrar a moeda. Amém? E quando encontra o que ela faz? Novamente, se alegra. Quem? Quem dá uma festa quando encontra uma moeda perdida? Amém? Só o Senhor. E a última delas que você conhece, a do filho pródigo, a imagem do pai. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles veio e disse, me dá agora minha porção, minha herança dos bens. Ou seja, não dá para esperar que você morra. Me dá a minha porção agora mesmo. E o pai com tristeza dividiu sua porção, certo? E leia isso com atenção. Me mostra o verso que diz, da minha parte. Olha o que diz no final. Ele repartiu por eles, não somente o mais moço. Você viu? Percebeu isso? Ele repartiu para eles, então o mais velho também tinha sua porção. Ele repartiu por eles. Ok, a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo absolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. Você conhece isso? Certo, muito triste. Ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Ele gastou dinheiro com os amigos. E onde eles estão agora? E ninguém lhe dava nada. Ok? E ele olhou para a comida dos porcos e até mesmo a
comida dos porcos parecia boa para ele. Então ele lembrou mais embaixo, e, tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Foi o pensamento sobre a bondade e benevolência do seu pai para todos os seus jornaleiros. Amém? Devemos ser bons para aqueles que trabalham conosco. Se você tem alguém que trabalha contigo e mora na sua casa, seja bom para eles. Alimente-os bem. Alimente-os bem. Amém? Foi a bondade do seu pai que fez com que ele se arrependesse. Foi a bondade do seu pai que fez isso. Amém? Se meu pai trata com bondade e benevolência até os jornaleiros, ele disse: eu pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele disse: faze-me como um dos teus jornaleiros. Sabe por quê? Porque os jornaleiros tinham pão em abundância. Então ele pensou assim: eu pequei contra o meu pai, não posso ser filho de novo. Mas que ele me aceite como jornaleiro. Ok? O próximo verso diz: e levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Eu amo isso. Como podia aquele homem ver seu filho, que estava ainda longe, a não ser que ele estava esperando pelo seu filho todos os dias? Certo? E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E saiba que a palavra em grego ali para beijou-lhe é repetidamente beijar. Certo? Sem parar. Eu fiz isso muitas vezes com meu filho. Quando ele está perto de mim, eu agarro e beijo na sua cabeça. Amém? Antes de comprar um presente, eu digo: vem aqui, me dá um beijo. Me abraça. Sim, eu dou para ele amor incondicional, mas também dou amor condicional. É o que eu faço, porque ele está nesse papel e nessa idade somente durante esse tempo, eu sei. A Jéssica cresceu tão rapidamente. Amém? Vou aproveitar. Amém? Vou suborná-lo e não me importa, porque ele vai me abraçar e ele vai me beijar. Amém? Por que o papai comprou? Certo, porque o papai me ama. Amém. Mas, pastor Prince, se não é ensiná-lo coisa errada, eu também falo para ele quando ele apronta que eu amo. Amém? Vou aproveitar disso. Amém. Eu amo beijá-lo no seu rosto todo o tempo. Amém? E a mãe dele diz: ei, eu coloquei loção no rosto dele, por favor, não tire a loção. Mas e daí? Amém? Ele é o meu garoto. Vou colocar a loção da minha saliva ungida, aleluia. Certo? E a palavra grega, que é um verbo, quer dizer repetidamente beijar o filho, repetidamente beijá-lo. Antes de continuar lendo o texto, pais, o seu filho sempre vai crescer pleno, normal, se o pai demonstrar afeto físico. Nunca fique com medo, mas os rígidos têm que se preocupar. Não pode tocar, não pode beijar. Certo? Quando estão novos, beije-os o máximo que puder, abrace-os, ame-os e vão crescer para ser homem de verdade. Amém. Amém, pastor Prince. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e o estilo, e ponde um anel na mão e alparcas nos pés. Eu disse um tempo atrás que a melhor roupa no hebraico é a primeira roupa. Amém, a primeira roupa, que pertencia ao primogênito. Amém, reservada para o primogênito, trazer a melhor roupa, ponde um anel na mão e alparcas nos pés. Amém, e na lei, Moisés foi avisado para tirar as sandálias dos seus pés, porque a terra era santa. Mas por causa da graça, Deus diz: põe as sandálias nos pés. Ele tem o direito de ficar na minha presença. Amém? E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Eu quero que você entenda que eles não mataram o bezerro na cozinha. Mataram o bezerro na frente daquele moço. Deus queria demonstrar para ele o preço da cruz. Algumas pessoas não querem falar sobre a violência da cruz e as coisas terríveis que Jesus sofreu. Precisamos saber do preço que foi pago por nós. Não há outro caminho. Mate-o aqui. Você já viu um bezerro ou um boi ser morto? É muito violento. Amém? Comamos e alegremo-nos, porque se meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O coração podia estar batendo, mas estava morto. Alguns vão até para o trabalho e voltam, dirigem 8, 9 horas e depois voltam para casa e comem uma boa comida. O coração bate, mas está morto. O coração desse homem estava batendo, mas quando ele estava longe do Pai, estava morto. Então, o que é vida? Vida é quando você está na presença do Pai.
Porque na presença do Pai há vida, amém? E ele estava perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. Amém? Diga amém. Mais em frente. O filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa e ouviu música e dança. Então tem música e dança na casa do pai. Aleluia, porque pelo menos nessa igreja nós temos 50%. Nós temos música. Nós temos 50%. Eu nunca vi essa irmã dançar. Eu nunca vi pastor Gideon dançar. E digo mais, eu nunca vi pastor Mark dançar ainda. Pastor Mark faz assim. Eu não sei o que é isso. Isso não é uma dança. Parece um pássaro voando. Não é dança. Amém? Mas é permitido dançar na casa do Pai. Deus nos deu o ritmo. Alguns dizem que dançar é do diabo. Você olha para uma criança como um instinto. Quando a música toca, a criança mexe os pés. E a criança começa a dançar. É uma das primeiras coisas, uma reação. Foi Deus quem inventou a dança. Está pervertida do jeito que o mundo faz. Mas Deus inventou. Amém? Então havia música e dança. Quem não entende isso? A igreja de hoje, por exemplo, alguns dizem, estão dançando na casa de Deus. E eu não estou falando de música de discoteca, ok? Mas tem muitas músicas para dançar e adorar a Deus, amém? Mas quem não entendeu foi o irmão mais velho. Chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ei, por que tem música e dança? Ok, Deus sempre dá uma festa quando um filho volta. Foi Jesus quem contou essa história. E sabe quem é o Pai? Deus o Pai é o Pai. E sabe quem é o Filho? Eu e você. Amém. O irmão mais velho? Representa os judeus, que tinham o primeiro acesso a Deus. Deus ordenou que a nação de Israel fosse luz para os gentios, e Deus quer que todo mundo seja salvo, mas determinou que a nação de Israel no Antigo Testamento fosse luz, para o representá-lo para todo mundo. Deus disse, se não for positivamente, vai ser negativamente. E aconteceu no Antigo Testamento. Amém, mas Deus não esqueceu o seu amor e a aliança que ele tem com o povo de Israel, até hoje. Amém. Esse irmão mais velho representa aqueles que são justos aos seus próprios olhos, que odeiam alegria na casa de Deus com música e dança, e perguntam o que é isso. Eles vivem perguntando o que está acontecendo. E ele lhe disse, vê o teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saiu o pai e estava com ele. Você já percebeu que é a primeira vez que aparece a palavra indignou-se? Não diz que o pai indignou-se com todos os bens desperdiçados, a herança que ele perdeu. Ele perdeu todo o dinheiro, certo? Mas aqui não. Diz que o pai indignou-se, mas alguns só sabem ver Deus irado. O mundo só sabe ver Deus irado. Mas sabe quem se ira? Sabe por quê? O mundo vê Deus irado por causa dos pregadores irados. Vem irmãos mais velhos indignados no púlpito. E essa não é a minha mensagem. Eu já vou começar a pregar, ok? E ele disse ao seu pai, Eis, e este não é o nome do pai. O pai não se chamava Eis, ok? Eis não era o nome do seu pai. Ele disse, eis que te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi, olha, eu nunca transgredi o teu mandamento, e isso é o que ele pensa. E nunca me deste, nós acabamos de ler, e repartiu entre eles a fazenda. É possível que Deus tenha te dado e você nem percebeu. É possível que você esteja num feriado e está desfrutando daquilo e tendo privilégios e não percebe. O que você vê é alguma coisa na sua esposa que você não gosta, alguma coisa no seu filho que você não gosta, alguma coisa no adolescente que você não gosta. Você olha tanto para aquilo que não percebe o que você tem. Não percebe as bênçãos que Deus tem te dado. Olha bem, igreja, murmurar é algo que Deus odeia. Murmurar é algo que Deus odeia. Uma coisa que eu brigo muito com meu filho é sobre murmurar. Eu falei para ele, sabe o que aconteceu com o povo de Israel quando murmuraram? Ficaram no deserto, sabe? Deus não gosta disso. Fala isso para eles. Quando estiverem entendendo mais a graça, vão entender que Deus não gosta. Deus ama quando adoramos. Quando adoramos, recebemos mais. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, deu graça e multiplicou. Amém? Você reclama dessa dor e daquela dor, mas 99,9% do seu corpo está bem. Dê graças a Deus por isso. Amém? Então, seja grato por aquilo que você tem. Sabe qual é o sinal de um homem abençoado e o sinal de um homem amaldiçoado? No livro de Jeremias, é que o homem abençoado não percebe quando a seca vem.
Quando vem o calor, ele não percebe. Não diz que não vem sobre a vida do homem abençoado. Não diz que o homem abençoado não tem lutas, tribulações. Não, ele tem, mas não percebe. Seu foco não está nisso. Mas sabia que nessa mesma passagem a definição do homem amaldiçoado é que ele não vê quando o bem vem. Até para o homem que está na maldição, pela misericórdia Deus manda o bem, para que essa bondade o leve ao arrependimento, mas mesmo assim ele não vê. E muitos de nós estamos numa grande igreja com um prédio como esse, certo? Mas não estão felizes porque alguns perto delas têm um tipo de mau cheiro ou algo assim, mas ignore isso por um tempo. Glória a Deus, amém. E você viu um diácono que não gostou, mas tem muitos diáconos que são bons e você precisa orar pelos diáconos porque são bons, amém. E que você seja também um voluntário, certo? E trabalhar e até ajudá-los. Encontre algo bom. Pastor, é muito difícil encontrar algo bom. Encontre. Em vez de encontrar algo ruim, encontre coisas boas. Amém. Sabe, num restaurante é tão fácil encontrar coisas erradas e eu sou assim. Ah, você viu aquela expressão do garçom? Ah, olha isso, sabe? Mas há coisas boas. Ainda bem que estamos aqui. Alguns não podem. Graças a Deus por essa comida. É por Deus que estamos aqui. Mas é muito fácil para nós, mesmo no meio de um paraíso, encontrar defeito ali. Isso exige talento. Encontrar qualidade em meio à derrota. Alguns têm esse talento. Amém? Que você possa ter esse talento, amém? Glória a Deus. A pregação do pastor Prince é muito longa. Por que você não olha assim? Quando você toma um sorvete, acaba rápido. Mas quando come uma comida boa, tem que demorar. Qual é melhor? Amém? Quando come uma carne, certo? E é fácil lamber? Não. Carne tem que cortar? Tem tempero? E colocam molho? Estão com fome. Amém? Depois tem que mastigar. Sorvete não se mastiga, só lambe. Mastiga, mastiga, mastiga. Falo algo e você, mastigue. Eu não vou falar o nome de uma outra pessoa agora. Se você me perdoem, mastigue. Mastigue, amém? Mastigar. Depois absorver. E depois traga de novo do seu primeiro estômago. E depois mastiga de novo, amém? Amém. Depois vai para o seu segundo estômago, certo? E depois disso, mastigue de novo, traga de novo. Que todos nós tenhamos estômagos como vacas. Já vi vocês comerem, certo? E depois de 2 horas vocês vão ficar felizes. Traga a comida de novo. Me perdoe, eu acabei de voltar. Ok, então, nunca me deste um cabrito. A Bíblia diz que tudo aquilo pertencia a ele. Ok, ele disse, para me alegrar com os meus amigos. Ele estava reclamando, murmurando, ele não vê a bondade do pai. E ele ainda diz, vindo porém este teu filho, não é mais irmão. Mataste-lhe o bezerro cevado. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos. Porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Olha o verso 31. Filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então, por que não mataste o cabrito? Por que não mataste o cabrito? É tudo teu. Muitos que têm a justiça própria, focados em si mesmos, não vê a bondade em volta deles. Até na família, Deus deu uma boa esposa e não vem isso. Uma família maravilhosa não vem. Até perdê-la. Amém? Você reclama do marido e você diz, olha, está sempre dormindo. Olha isso. A baba descendo, ele deitado no sofá com controle remoto, mas pelo menos ele está em casa. Tem irmãs que não sabem onde está o marido. Amém? Então agradeça por ele. Amém? Eu não ouvi nenhuma mulher, então. Eu pude ouvir um amém do Matthew. Pareceu uma voz muito masculina. As mulheres que precisam falar amém, eu nem mesmo posso falar amém. Irmãs, amém? Agradeça por eles, amém? Tente encontrar algo bom até na saliva dele. Tente encontrar algo bom. Encontre algo bom. Parece com o Rio Jordão. Amém? Começa na montanha. Espera aí, essa ilustração não está muito boa. Ok. Ok, então, é até incrível. Deus nos abençoa e não desfrutamos. Isso porque
estamos ocupados olhando para outras pessoas. Como é que ele tem um cabrito ou um bezerro cevado? Como pode ele e não enxerga o que Deus deu para você? Muitos gostariam de estar na sua posição. Muitos queriam ter as suas bênçãos. Muitos queriam ter a sua saúde. Muitos gostariam de estar no seu lugar. Mas você não pensa assim, hein? Agora eu vou começar a pregar. Você conhece essa história do filho pródigo aqui? Você conhece do pródigo do Antigo Testamento? A história do pródigo do Antigo Testamento, você conhece? Rapidamente. Só alguns versos, vou falar rapidamente. Deuteronômio 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe e castigando eles, lhes não der ouvidos. É teimoso? Diga teimoso. E rebelde, diga rebelde. Então, depois de muitos castigos, ele ainda não dá ouvido a eles. Amém. E aqui fala dos filhos que têm mais ou menos 20 ou 30 anos. Ok. E a estrutura do hebraico mostra isso. Ok. Castigando eles não lhes der ouvido. Castigar não é bater o tempo todo, mas também repreender. Sabia que Eli, o sumo sacerdote, no livro de 1 Samuel, ele errou em não corrigir seus filhos. Ele errou por não corrigir seus filhos. Amém? Estava privando eles de um privilégio e ele permitiu que os filhos sacerdotes, certo, a pegarem comida do povo que oferecia sacrifício, e eles, os filhos de Eli, vinham e pegavam a comida do povo de uma forma tal que o povo não queria ofertar ao Senhor. Não somente isso, mas cometiam adultério com as mulheres. Ok, então, o pai não fez nada. O pai, que era o sumo sacerdote Eli, não fez nada. Não os impediu de serem sacerdotes. Ok? Então, é onde encontramos o maior problema hoje. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedecer à voz, mesmo depois de castigar, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Agora olha bem que ele é um egoísta como o filho pródigo que saiu e viveu uma vida dissoluta. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que ele morra. Vamos ler isso mais uma vez. Talvez tenha outro sentido. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Viu isso? Viu isso? Essa é a lei. E a história que nós vimos agora mesmo de Lucas 15 é, na verdade, uma família hebraica. E conheciam a lei, certo? Me diga, há uma diferença? Há uma diferença? Sim. Olha, a história que nós acabamos de ler, que está em Deuteronômio, vou me referir a ela como uma história do Antigo Testamento. E este relato do Antigo Testamento diz que o filho foi morto a pedras. Na história de Jesus, o filho foi recuperado. Ambos receberam. O filho do Antigo Testamento recebeu pedras. O do Novo Testamento recebeu muitos beijos. O pai o beijou várias vezes. O do Antigo Testamento, o filho rebelde, recebeu o que exatamente merecia. O do Novo Testamento recebeu aquilo que ele não merecia. O anel, o bezerro cevado, a melhor roupa. Celebração, o amor do pai. Neste relato, sob a lei, terminou em pranto. Novo Testamento terminou em canção. Eu estou fazendo uma comparação, ok? Para você entender. Pranto, canção. Aqui tem mais uma. Nesse relato acaba com morte. Novo Testamento termina com prazer. No relato da lei termina com um funeral. F. Termina com festa. Deixe-me dizer algo. Ninguém pode ler esses relatos e não ver a diferença. Ninguém pode ler esses relatos e falar que não tem diferença. O mesmo Deus. Por quê? Porque tem uma diferença, Pastor Prince.
E é por isso que o meu ministério é perseguido por algumas pessoas, porque eu prego a graça, que é o evangelho da graça. Não existe outro evangelho. E eles dizem, você não conhece o Antigo Testamento, e nunca falam sobre isso. Nunca falam desse tipo de lei. Isso é lei. Esta é a lei. Se você tem um filho rebelde, mate-o. Mas esse é um tipo de lei, uma lei que eles nunca cumprem. E está nas histórias do Antigo Testamento. Nós falamos agora mesmo, os filhos de Eli não foram apedrejados, mas morreram. Morreram na guerra. Deus não os protegeu. E a história de Davi e o seu filho Absalão, que tinha cabelos longos, a Bíblia diz que ele era tão lindo, a Bíblia diz que não havia falha nele, ele era tão bonito. A Bíblia diz que não havia falha nenhuma nele, do topo da cabeça à planta dos pés, e ele tinha um cabelo longo e muito bonito. A Bíblia ainda mede o seu cabelo, falando do peso quando cortou. Era o tipo de pessoa quando ia ao Rio Jordão, em câmara lenta e balançava a cabeça. Amém? Era diferente. Que diferença? Um é a graça, o outro é a lei. Mesmo Deus. E as pessoas vivem me perguntando, aqueles que vivem desafiando o cristianismo, eles sempre dizem, olha o Antigo Testamento, Deus fez isso e aquilo. Sempre falo do Antigo Testamento. Mas deixe-me falar isso. Sobre a lei, sobre a graça, Deus é Deus. Mas Deus estava na lei mostrando a sua mão de juízo. Juízo justo. Sob a graça, não se vê a mão, mas o coração. Não a mão, mas o coração do amor justo. Houve mudança, certo? Toda essa mudança por causa de um outro filho. Este filho não foi rebelde, mas obediente. Ele obedeceu ao pai, ele amava o pai. Trouxe alegria para o pai, e esse filho do Antigo Testamento trouxe tristeza, muita tristeza para o pai e a mãe. Mas o filho de quem eu falo sempre trouxe alegria para o pai, de uma maneira tal que Deus abriu os céus, e 2 vezes ele disse, este é o meu filho amado, filho adorado, meu filho amado, em quem me comprazo, diz uma versão. Deus abriu os céus e verbalmente falou, este é meu filho amado. Por falar nisso, Deus me deu uma revelação há uns anos atrás que, as 2 ocasiões, em Israel, foi no lugar mais fundo do mundo todo, que é o Mar Morto. Quando Jesus foi batizado, no Rio Jordão, perto do Mar Morto, foi o lugar mais baixo. No lugar mais baixo da vida do seu filho, ele disse, você é meu filho amado. Depois, o lugar mais alto de Israel, a montanha mais alta, Monte Hermon. No Monte Hermon, que você pode ver de muito longe, ali Jesus foi transfigurado. Nos 2 lugares, no lugar mais alto e o mais baixo, Deus disse, tu és meu filho amado, para lembrá-lo. E se o meu filho está atravessando por momentos difíceis, certo? Eu tenho que sempre falar para ele, quando estão para baixo. Também quando estiverem bem, amém? Amém, igreja? Amém, pais? Este filho sempre trouxe alegria para o pai, agradava o pai. E no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, diz que ele era a sua alegria diária. Amém? Deus fez o mundo por causa do seu filho, foi por isso que ele fez. Amém? Seu filho criou tudo para abençoar o homem. O homem foi feito por último. Deus fez tudo primeiro e depois fez o homem. Por quê? Para que tudo que ele criou possa satisfazer, preencher as carências e necessidades do homem. Está ouvindo, igreja? Não somos só parte da criação. A criação foi feita para nós. Sim, é para o Senhor. No final, mas eu estou falando porque foi que Deus fez o homem por último. Para desfrutar de tudo. Você está ouvindo, igreja? Para que Deus te dá uma esposa? Para desfrutar dela. Para que Deus te deu filhos? Para desfrutar deles. Por que você sai para namorar? Para desfrutar da companhia. Para que celebrar? Se alegrar. Estamos nos esquecendo de desfrutar. Quando nos assentamos, nossos olhos ficam só observando.
Ah, comida. Olha a comida. Esquecemos de desfrutar uns dos outros. Desfrutar desta igreja. Desfrutar da sua vida. Quando você está prestes a pensar, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos negócios para resolver, e talvez no final do ano eu possa me alegrar, pare de adiar sua alegria. Desfrute agora. Enquanto está fazendo isso, desfrute do que tem agora. Não adie a sua alegria. Você não entende, eu perdi mais ou menos $1 milhão. Perdeu a saúde? Perdeu a família? Não. Perdeu a habilidade de ver o bem. Não sei por que eu estou dizendo isso, não tinha planejado. Mas parece que Deus quer enfatizar isso. E você sabe por quê? Por que é que Caleb disse aos 85 anos, eu estou tão forte hoje quando Moisés me enviou. Moisés o enviou quando tinha 40 anos. Quando entrou na terra da promessa, ele disse para Josué, Josué, essa montanha aqui na frente, Monte Hebron, os gigantes estão lá, os anaquins, lembra dos gigantes 40 anos atrás? Certo? 40 anos atrás. E o coração dos homens de Israel se derreteu e agora eles não estão mais aqui, estão todos mortos. Mas Caleb, então disse, estou tão forte hoje como estava quando Moisés me enviou. Não era força espiritual, porque logo depois ele subiu a montanha e matou os gigantes. E tomou o Monte Hebron como sua herança. Aos 85, estava fisicamente forte. Quer saber por quê? Segredo. Próximo culto. Ok, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Ok, olha isso. Olha isso, igreja. Eu estava falando agora mesmo sobre Absalão. Ele se levantou contra o seu pai, ele era rebelde, certo? Se rebelou contra Davi, tentando conquistar o coração do povo. E sabe o que aconteceu? Absalão? Você sabe? Vamos ver isso. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. A razão do seu orgulho, seu cabelo, virou maldição. Ficou preso em alguns espessos ramos, e ele ficou pendurado. E o mulo foi embora. Essa foi a parte quando ele estava tentando fugir do exército de Davi. Ok? E ele já tinha se rebelado. Mas Davi pediu, não mate. Foi onde Joabe errou. Joabe errou aqui com Davi muito. Pegou 3 lanças, certo? Ou flechas, e somente lançou em Absalão quando ele estava pendurado naquela árvore. Então, Davi não cumpriu com essa lei. Quando seu filho se rebelou, ele saiu. De fato, não existe nenhum relato de nenhum homem do Antigo Testamento que cumpriu essa lei, apedrejando seu filho, levando-o até a praça para ser apedrejado. Nenhum relato. Podemos dizer que ninguém cumpriu a lei. O nosso coração chegou à conclusão que não é certo, mas é justo. No Antigo Testamento, sob a lei, é justo. Da mesma forma que o juiz olha para uma pessoa que matou alguém ou destruiu alguém e dá uma sentença leve. Amém? Ou o deixa ir. Está ouvindo, igreja? Mas é o mesmo Deus. Sabe de algo? É por causa do outro filho. E este filho sempre o obedeceu, morrendo naquela cruz. Amém? Ele morreu por nós. Tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. Amém? Ontem tive o privilégio de, enquanto viajava, por uma companhia aérea, que você não sabe. Eu viajo em algumas delas. Mas o capitão de bordo veio a mim. Eu já te vi na televisão na América, e esta é a bênção de ter um ministério de televisão. E atinge essas pessoas em vários lugares. Eu já te vi na América, na televisão. Ele disse, você é aquele cara Prince? Disse sim. Sim. Eu tenho 2 perguntas para você. E começou a me contar 2 sonhos que teve. O Senhor apareceu a ele. Perguntei, você é um crente? Não. Ele falou de outro tipo de crença que tem, mas não era um crente. Tive 2 sonhos que Jesus apareceu. Jesus apareceu a ele. O tocou na cabeça. Me pediu uma explicação. Eu preguei todo o evangelho. Certo? Dentro do avião eu preguei para ele sobre a cruz. Ele viu a cruz, ele viu Jesus com sangue na sua face. E ele disse, eu não frequento uma igreja, eu não sou cristão. E eu preguei para ele
Eu segurei sua mão, sem me importar com quem estava olhando, segurei sua mão e fiz a oração de confissão com ele. Amém? Ele ficou tão feliz, tão alegre. Para mim não é uma mensagem, eu não estou pregando só de púlpito. Eu sou um evangelista mesmo com uma pessoa. Eu amo o evangelho da graça. Ele foi salvo. Eu perguntei para ele, por que você acha que ele me colocou nesse avião? Não 2 vezes, 3 vezes. 3 vezes Deus falou com ele. Eu fui o terceiro. 2 sonhos e depois eu. Eu vi que ele foi tocado. E mais tarde, ele quis tirar uma foto comigo. E tiramos uma foto, pum, no escuro. Fiquei cego por um tempo. E minha esposa pediu para ler algo e eu não conseguia. Não deu para ver. Vale a pena. Mesmo que eu queria descansar, ele foi muito educado. Ele disse, não quero te incomodar. Eu disse, é um prazer, não me importo. É um prazer ministrar. Quando Jesus estava cansado e viu aquela mulher, ministrou a ela. E ele foi renovado. É uma alegria falar do Evangelho. O mundo está morrendo porque eles pensam do Deus do Antigo Testamento. Eles pensam naquilo. E eles entendem de uma forma até correta. A primeira história, ela satisfaz o nosso critério. É justiça! Até que seja nosso filho. É justiça os que dizem, é esse pregador que fala sobre a palavra de prosperidade, esse tipo de coisa, falando sobre saúde e prosperidade. Não existe evangelho de prosperidade, você está enganado. Mas Deus diz, eu desejo que acima de tudo tenha saúde e prospere. E não é espiritual porque diz assim como a sua alma prospera. É saúde física. E também prosperidade. Ah, tudo isso e essa doutrina e... Mas quando eles deixam a herança para os filhos, querem que os filhos prosperem. Não acreditam, e quando os filhos ficam doentes, dizem, Deus não cura mais, mas levam o filho ao doutor para curar. E ainda dizem no púlpito, às vezes, que Deus traz enfermidade para poder ensinar uma lição e querem fugir disso. Levando o filho ao doutor. Por que não aprendem a lição? Mas sabe de uma coisa? O coração do Pai é diferente. Deus também sabia de uma coisa, que precisamos entender isso. Precisamos da lei para ver a exigência justa de Deus e depois valorizarmos o amor e a graça de Deus. Porque o seu filho morreu no nosso lugar e ele se tornou a maldição em nosso lugar. Foi amaldiçoado para que você não seja amaldiçoado. Amém. De fato, Deus te abençoa por causa da obra da cruz. Ele foi amaldiçoado, você é abençoado. Amém? Ele levou seu julgamento e você recebe favor de Deus. Amém? Ele foi suspenso entre o céu e a terra como Absalão, lugar de maldição. No madeiro também. Para que você seja sempre abençoado na terra, enquanto a sua posição é no céu, à direita de Deus. Ele clamou na cruz, meu Deus, por quê? Para que você possa clamar, meu Pai, porque o Senhor me amou. Amém? Quando ele nasceu, a história do Natal, meia-noite se transformou em meio-dia, com anjos em todo o céu, cantando, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade. Quando ele foi crucificado, meio-dia se tornou meia-noite. As trevas cobriram a terra por 3 horas, para que você esteja sempre na luz. Amém? Então olha bem, veja, você sabe que a mão de Deus é vista na lei como julgamento. O coração de Deus é visto na graça. Então, o que faz uma pessoa? Na sua essência, o coração. O coração afeta a mão. Se eu tenho compaixão por alguém, pego minha carteira. Estou certo? Você não entendeu. Vou tentar de novo, mais uma vez. Ok? Se sentiu no coração? Pega a carteira, certo? Amém? Sabe, meu filho fez algo, não nessa viagem, um tempo atrás. Ele queria algo, certo? Mas ele não sabia se eu daria aquilo para ele. Ok? Ele veio e me abraçou. E me beijou. E me abraçou e me beijou. O que é que você quer?
Ele disse, sim, posso ter isso? Eu senti meu coração derreter. Ok? Eu já falei para ele outras vezes. Nem sempre vai ter o que quer. E às vezes disse não, mas às vezes que ele me abraça e eu pergunto, você quer algo? Não. Numa loja de brinquedo. Eu disse, vou comprar isso, ok? Não, não quero. Ah, me senti tão bem. Ele me abraçou porque queria me abraçar. Ele só tem 5 anos e fez isso. Sabe mais? Uma coisa incrível aqui. O coração move a mão. A mão não move o coração. Sob a lei você vê a mão de Deus. Mas na graça você vê o coração. Não há contradição, igreja. Jesus, o Filho perfeito, o Filho amado, fez toda a diferença. Durante muito tempo o coração de Deus estava pressionado, sabe? Não podia expressar porque era um juiz. Um juiz que senta no trono de julgamento, ok? Nas cortes, na justiça. Ele não pode ouvir o coração. Não pode seguir as emoções. Certo? Ele não diz, você, rebelde. Não diz isso, você entende? Eu vou me assegurar que batam na parte posterior. 50 vezes, 40 vezes, não pode mostrar sua ira mesmo que esteja irado e ele não pode fazer isso, você entende? Ele não faz isso. E assim vemos este lado, vemos a sua mão, mas não vemos o coração. Amém? Mesmo Deus fazendo isso, estava como se segurando, sabe? E isto é uma outra mensagem, porque a lei foi dada. Certo, você conhece o meu sermão, pegue até na versão original, em chinês. Eu ia até pedir para o pastor Joe para ler para você a primeira parte, sabe? Mas por causa do tempo não pudemos fazer isso. Mesmo assim, o coração de Deus estava pressionado sob a lei. Mas Jesus deu para o Pai a oportunidade, com fundamento justo, para ser Ele mesmo. Não é como se Deus é um Deus de juízo e Jesus transformou o coração de Deus e agora Deus diz, não sou mais de juízo. Não, não, não. O coração de Deus é o mesmo. Deus sempre é amor. Ele é amor. Deus fez Adão e Eva, mas antes fez todas as coisas para eles desfrutarem. O coração de Deus é de amor. O coração dele é de bondade. Mas a lei não era o que ele queria porque o restringia. Mas o homem precisava da lei para poder reconhecer a graça de Deus. Você entende? Deus, então, pôde ser Ele mesmo. Não é como se Deus mudou de natureza. Precisamos nascer de novo, não Deus. Precisamos ver esse Deus. E onde estamos agora? Aqui, na graça. Fundamento justo. E agora eu vou terminar com isso. Voltemos ao verso 21 de novo. E todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Se não tivesse um fundamento justo para a história do filho pródigo em Lucas 15, que Jesus mesmo contou, então ele estava pregando contra a lei. Já fui acusado de pregar contra a lei, mas isso não é verdade porque eu prego que a lei já foi cumprida. Posso ouvir um amém? Senão Jesus seria culpado de falar, certo? Ignora essa lei de Deus. Não, foi ele mesmo que deu no Antigo Testamento. Amém? Mas agora tem um fundamento justo. Glória a Deus. Para nos manter no foco certo. Amém? Vou encerrar com isso. Você viu o verso 21 que termina assim? Você sabe o que diz o próximo verso e você não pode olhar agora. Não olhe seu iPhone ou seu tablet. Sabe o que diz o próximo verso? Você vai até memorizar como fez com João 3,16. Quer ver o verso depois disso? Você quer ver? Assunto bem diferente, ok? Mas relacionado a isso. Você vai amar isso, vai gostar disso. Olha bem. Olha bem, verso 22. Quando em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro. Próximo. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Agora Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe de onde veio essa lei? Acabamos de ler. Deuteronômio 21. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que a bênção de Abraão venha aos brasileiros, não só aos judeus, quando for a Israel, não fique somente exaltando os judeus. Amém?
Você pode honrá-los, mas não os exalte acima de você, porque a bênção de Abraão também veio sobre nós. Temos que abençoá-los. De fato, a nossa parte é provocá-los ao ciúme, a Bíblia diz, para que queiram o que nós temos, a bênção, amém? Então, a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo é bom para você às vezes, certo? Você talvez está sentindo que a idade está chegando e você está cansado. Pai, eu creio que a bênção de Abraão está sobre mim. E Abraão viveu muitos anos na face da terra e eu te digo, ele era forte. Ele era forte. Não olhe para este homem de Deus, aquele homem de Deus. Olhe para Abraão, seu pai Abraão, que ele seja seu modelo. Amém. A bênção de Abraão está sobre mim. Você está com problema no trabalho e você está pensando como o mundo. Sabe o que é mundanismo? Pensar como o mundo. Amém? O mundo pode até dizer que a projeção é que a economia mundial vai piorar nos próximos anos e tudo mais. E você começa a pensar como o mundo e começa a precipitar e começa a pensar, hey, diga, tenho a bênção de Abraão, o mundo pode piorar, a economia está piorando, mas a bênção de Abraão está em mim. A bênção de Abraão está em mim. Confesse isso. Amém, está ouvindo? E a Bíblia diz que na época de Abraão, uma grande fome chegou naquela época em toda a terra, mas Abraão prosperou. A fome chegou na época de Isaque, filho de Abraão, mas ele também prosperou. E colheu 100 vezes mais na época de fome. A bênção de Abraão está em você, mas você está tão ocupado falando para o seu chefe que você não pode fazer e também para sua esposa falando que o seu chefe é muito exigente, ele pede isso, aquilo, e não está confessando que a bênção de Abraão é sua. A bênção de Abraão é sua. Amém? Você se vê, sabe como posso dizer isso? Deixa eu pensar. Os pais vão amar isso, um presente do Dia dos Pais. Você se vê com alguns desafios no quarto. Não é escola dominical. Relaxa. Diga, a bênção de Abraão é minha. Você não disse amém. Eu não tenho problema. Vou falar amém porque... A bênção de Abraão é minha. Quando está na academia, diga, a bênção de Abraão é minha. Fazendo exercício, a bênção de Abraão é minha. Quando estiver viajando, a bênção de Abraão é minha. Amém? Deus não disse a bênção de Davi? A bênção de Isaías? A bênção de Abraão. Então não compare com outras pessoas na Bíblia mesmo, certo? Como um modelo. Abraão é nosso modelo. Amém? Na verdade, Jesus é o maior. Mas, para propósito de ilustração, é mais fácil para nós olharmos para a vida de Abraão. Com Jesus você pode dizer, ele é Deus. Na carne. Você está comigo ainda? Então Jesus foi pendurado na cruz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Agora, quero falar algo. A crucificação não tinha sido inventada. Na época do Antigo Testamento, não tinha sido inventada. Na época que a lei foi dada, que lemos em Deuteronômio 21, não havia sido inventado. Então voltemos, certo? De fato, a lei diz, vamos ver o que diz. Mais em frente. Diz que, e haja de morrer, certo? Certo, ele morreu, verso 22, e o penduras no madeiro. A crucificação é morrer enquanto está pendurado. Aqui tem um pouco de misericórdia, certo? É condenação à morte. Tem que morrer e pendurar no madeiro. Certo? Pendurado não quer dizer crucificado com cravos. Ele era amarrado no madeiro. Ok? Por quê? Uma maldição simbolizava uma maldição. Um homem era maldito. E Jesus foi pendurado no madeiro. E tem coisas que você pergunta para os seus amigos cristãos. Essa pergunta. Por que Jesus foi pendurado no madeiro quando a condenação dos judeus era apedrejar? Certo? Lemos agora mesmo, apedrejar. O filho rebelde. Mas por que ele foi pendurado no madeiro? E não apedrejado? Porque se você diz que o sangue de Jesus nos salva, o sangue de Jesus nos purifica, apedrejar é produzir sangue. Veja, às vezes não lemos algumas dessas coisas, mas eu amo falar dessas coisas. Eu penso em coisas como essa. Isso é meditar. Por que Jesus morreu no madeiro, na cruz? Em Gálatas 3,13, voltemos para Gálatas. Gálatas 3,13 diz, maldito que for pendurado no madeiro. Por quê? Porque Cristo nos redimiu se tornando maldição por nós. Uau, olha isso, já pensou?
durante sua caminhada ou então correndo, já meditou no fato de que Cristo se fez maldição? Cristo na cruz se fez uma maldição para que a bênção de Abraão venha sobre nós. Isso vai tocar no seu coração. Cristo se fez uma maldição. Sabe quando você pega algo e não prospera? Você trabalha e traz o seu salário e o salário vai embora. Sabe? E não é suficiente, nunca basta, está doente. E parece que, aparentemente, parece que nada está bem, você está sempre doente e em casa, a confusão e tudo mais. Hey, lute contra isso porque não pertence a você mais. Cristo te remiu da maldição, você precisa meditar. Cristo se fez maldição. E rapidamente, seu homem interior vai dizer, a bênção de Abraão é minha. Amém? Cristo se fez uma maldição por nós. Viu o amor de Deus? Alô? Viu o amor de Deus? Veja, a lei que lemos falou o quê? Maldito o que for pendurado no madeiro. Então, se ele fosse apedrejado e o seu sangue fosse derramado na terra, nossos pecados seriam perdoados. Mas não seríamos resgatados da maldição. Para resgatar da maldição tinha que ser pendurado no madeiro. Então, a pergunta, Deus promete saúde? Porque a Bíblia mostra as promessas do Antigo Testamento, as bênçãos de Deuteronômio 28. Pertence a nós? Sim! Fomos livres da maldição. Viu a sabedoria de Deus? Não só o sangue foi derramado, mas ele morreu numa cruz. Porque a cruz, maldito o que for pendurado no madeiro. Para nos redimir da maldição. Você foi remedido da maldição. Você pode dizer, eu sou americano e vivo nos Estados Unidos da América e agora a situação está ruim. Você é redimido da maldição. Essa gripe está em todo lugar, todo mundo está pegando, mas você é redimido da maldição. Amém. Glória a Deus. Pense diferente, pare de ser mundano. E também, pela graça de Deus, comece a procurar o bem todos os dias, em vez de procurar o mal. Procure o bem nas pessoas, nos seus amados e todo mundo, em vez de procurar o mal. E você vai descobrir que está mais forte, de todas as formas, sua mente está mais clara, está dormindo melhor, sua vida muito mais alegre. Amém? Foi abençoado? Dê a Ele a glória, amém? Aleluia, obrigado, Senhor. Cristo se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão venha aos gentios por Jesus Cristo, para que recebamos a promessa do Espírito pela fé. Sabe, esta ideia de o Espírito Santo te encher nunca foi mencionada no Antigo Testamento. Só 3 grupos de pessoas tinham o Espírito Santo e mesmo assim não estava neles, mas sobre eles. O rei, o sacerdote e o profeta. Tinham o Espírito Santo sobre eles, mas não neles. Mas você olha para você, o que aconteceu com você? O sangue de Jesus te limpou e o Espírito Santo mora em você. Você está limpo. O Espírito Santo mora em você. Enquanto isso, nos nossos corpos temos desafios todos os dias, com várias coisas, estresse e medos, preocupações e também alguns sintomas físicos e tudo mais. Mas permita que a sua posição por dentro batalhe contra todas essas coisas, amém? Faz isso descansando interiormente. Sou abençoado. E o seu amigo pode até dizer, hey, temos que trabalhar mais. O prazo está acabando. A bênção de Abraão está em mim. Amém? Bem, sabe de algo? Eu não toco nessa comida, eu não pego naquela comida, eu não toco nisso porque eu li uma reportagem que diz que esse tipo de comida, ouvimos tanto isso que ficamos mundanos no pensamento. Agora, é verdade que eu tento ao máximo comer de forma saudável. Ok, mas eu não posso confiar nisso. Eu disse que eu não posso confiar nisso. Mas eu digo, a bênção de Abraão está em mim. Abraão não ficou doente. Abraão viveu durante muitos anos. Amém. Igreja, que Deus bondoso servimos. Não temos medo de pregar sobre o Antigo Testamento. Mas precisamos nos lembrar que o Antigo Testamento se cumpriu. Eu tenho uma Bíblia antiga onde, no livro de Levítico, eu coloquei um velho carimbo PAGO em vermelho.
Lembra disso? Eu comprei um desses. E no Antigo Testamento, toda lei, principalmente no livro de Levítico, coloquei a palavra PAGO, 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 pago. Quando eu leio, eu não fico preocupado dizendo que isso quer dizer, porque sempre tem um carimbo, pago, pago, pago pelo sangue de Jesus. Amém? Você o ama? Ele te ama. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça neste lugar. Amigo, daqui a pouco vou fazer uma oração especial e eu creio que Deus vai ouvir e Deus vai responder. Algo especial sobre fé? Corporativa e a unção do Espírito Santo que não está presente quando estamos sós. Eu vou liberar isso sobre os pais dessa casa, para que saiam deste lugar homens diferentes. Você vai sair deste lugar com um novo par de óculos e vai ver o mundo de forma diferente. Amém? Porque muitos de vocês estão usando óculos que são ruins e estão vendo as coisas ruins da vida, a maldição. Não seja um homem maldito, mas abençoado. Amém? O homem maldito não vê quando o bem vem. O homem abençoado não vê quando o mal vem, a Bíblia diz. Amém? Seja abençoado, seja abençoado. Ei, seja abençoado. Amém? Seja um pai abençoado, seja abençoado como marido. Amém? Comece a ver o bem sempre na sua esposa. E, olha bem, diamantes e ouro não se encontram na superfície, se encontram quando vamos mais fundo. Amém? Você precisa ir mais fundo. Amém? Comece a profetizar essas coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Com olhos fechados, cabeça encurvados, todos que estão assistindo na igreja em Dallas e os que assistem por televisão ou na internet. Você ouviu a palavra do Evangelho. Este é o Evangelho, uma proclamação de boas novas. Na verdade, o meu par de óculos não é nada mais que sem nenhuma lente. Para olhar para a Bíblia, sem lentes coloridas, sem lentes escuras também. Não falamos para ser positivo. Não existe nada para ser positivo, mas finja que é positivo. Eu não sou um desses. Estou te mostrando a razão por que Deus te abençoou. Para você ver. Amém. Você pode fazer isso? Glória a Deus. Para você que está sem salvação, está sem perdão dos pecados, Cristo morreu na cruz e se fez maldição para te abençoar. Recebeu seus pecados, foi julgado no seu lugar para que você não seja julgado. Foi suspenso como Absalão entre o céu e a terra. Não era digno do céu, como se não fosse digno do céu e também da terra, para que você seja abençoado nos dois lugares. Amém? Então, amigo, se esse é você, faça essa oração comigo. Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo, teu Filho, morreu no meu lugar. Creio que ele carregou os meus pecados, foi julgado no meu lugar e se fez maldição, para que a bênção de Abraão venha sobre mim. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Jesus Cristo, meu Senhor, obrigado, Pai, por tê-lo ressuscitado da morte. Ele está vivo. Ele olha para mim e desse dia em diante, Ele é meu Salvador, Ele é o meu pastor, Ele é minha saúde, Ele é minha sabedoria, Ele é minha justiça, em nome de Jesus. Fique em pé, glória a Deus. Se você fez essa oração, amigo, você agora é filho de Deus. Você agora é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo na sua vida se fez novo, amém? Glória a Deus. Quero falar algo profético agora. Muitos vão sair deste lugar com algo que não tinham antes. Amém? Uma liberação grande da unção que está na sua vida e a experiência da bênção de Abraão como nunca viu nessa semana. Eu creio que Deus está falando isso de forma profética, que nessa semana você vai ver a bênção de Abraão se manifestar. Amém? Então, quando for confrontado com uma luta, um desafio, um obstáculo, diga firmemente, eu tenho a bênção de Abraão. Eu tenho a bênção de Abraão. E sabemos que a bênção é justiça. Então você diga, eu tenho a bênção de Abraão. Amém? Amém? Não só abençoado. Diga, eu tenho a bênção de Abraão. Porque quando faz isso, você está traindo aquilo que Deus fez para Abraão. Vai fazer por você. Amém? Abençoado é muito comum. Até o mundo fala abençoado. Sou abençoado. Que bênção. Quem te abençoou? Mas se fala a bênção de Abraão está no Evangelho. E está honrando o povo de Israel, a nação que Deus escolheu. Quando diz, a bênção do pai Abraão agora é minha. Muitos dos judeus, hoje, estão experimentando muitas bênçãos e eles nem sabem por quê. Você sabe por quê? É por causa do pai Abraão. E você tem a plenitude da bênção. Quanto mais confessa, mais vai ver. Diga, eu tenho a bênção de Abraão. Amém? Levantem as mãos, os pais primeiro, aqui neste lugar e também onde vocês estiverem assistindo isso. Pai Celestial,
Tu és nosso Pai. Te amamos, Pai. Para aqueles de nós que voltamos para tua casa, Pai, tu nos abraçaste com braços abertos. Nos abraçaste e repetidamente beijaste. Nós muitas vezes, Senhor, amamos o teu beijo. O teu beijo é melhor do que o vinho. Os teus beijos e amor são melhores do que qualquer coisa que o mundo dá. Pai, te agradecemos por teu amor. Oramos, Senhor, e temos até temor de que não entendemos direito o que é o teu amor. Então dá-nos um entendimento mais do teu amor. Uma revelação de quanto o Senhor nos ama. Para os nossos filhos, revela a eles o quanto tu os amas, Senhor. Que o teu perfeito amor lance fora todo o medo do coração dos nossos filhos. Que o teu perfeito amor lance fora todo o medo do coração dos pais. Que ouvem a minha voz agora mesmo, em nome de Jesus. Pais, que o Senhor vos abençoe. Com uma unção especial, uma unção fresca. Vocês têm já a unção, mas essa unção que eu estou declarando debaixo da orientação do Espírito Santo é um óleo fresco. Como Davi disse, eu serei ungido com óleo fresco. Óleo fresco que vai fazer que tudo que você toca seja bom. Mesmo que os obstáculos existam, você não sente. Não sente o estresse. Não sente força contrária. Não sente o barulho enferrujado. Você não ouve, mas vê a leveza. Vai ver a saliaca, a prosperidade. Vai ver o fluir. Vai sentir. E o que é difícil vai ficar fácil. E o que é impossível vai ficar possível. A unção vem sobre você. Em nome de Jesus. Te liberta agora mesmo de toda aflição, de toda enfermidade. Em nome de Jesus, a unção despedaça o jugo. Toda depressão satânica, opressão mental, é destruída agora mesmo. Em nome de Jesus. Amém. E essa unção que Deus derrama agora sobre a sua cabeça, quebra toda fortaleza demoníaca na sua mente. Todo pensamento ruim, toda prisão mental, aqueles que têm pesadelos à noite e por muitas vezes sofrem pesadelos, está destruído agora mesmo. Em nome de Jesus, a unção despedaça o jugo. E os que estão presos por olhos ruins ou olhando constantemente o mal na vida, o mal nas pessoas, o mal no mundo, agora mesmo, essa cadeia que causa depressão. Destruímos! Em nome de Jesus, a unção destrói o jugo e deixa a visão do céu encher seus olhos. Que os seus olhos vejam o que Jesus vê quando olha para as pessoas. Não como ruins, mas ovelhas perdidas. Que você possa ver sua família como pessoas abençoadas pelo Senhor, sob a bênção de Abraão. Que você veja sua carreira, seu trabalho, não como um lugar de escravidão, um lugar que você tem que ir, mas um lugar de bênçãos. Uma casa de bênçãos. Amém. Que o Senhor te dê óleo de alegria, unção fresca. Receba agora mesmo, em nome de Jesus, todos os pais, nos nossos cultos, onde estiverem assistindo isso agora mesmo, em nome de Jesus. Amém? E os demais levantem as mãos ao Pai, que nessa semana o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor te guarde de todo o mal. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e conceda favor a ti. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e conceda a ti e aos teus amados sua shalom, saúde, bem-estar e paz. Em nome do Yeshua HaMashiach. E todo o povo diga, amém. Deus te abençoe. Nos vemos. Obrigado por sintonizar no programa de hoje.